Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial e, sem dúvida nenhuma, quem foi mais impactado neste momento de pandemia foram as pessoas, seja pela questão de saúde, seja pela questão de negócio, seja pela questão de emprego. Nosso convidado de hoje, o Adriano Abreu, é uma pessoa que lida com gente, uma pessoa que é profundo conhecedor do comportamento das pessoas. Ele é Head Trainer e Experiential Learning, Master Coach, Expert em liderança, é palestrante, educador, escritor, empreendedor, mestre em administração e é vice-presidente do International Institute of Human Development. Esse é o Adriano Abreu, que vai estar conversando conosco. E para bater papo junto comigo, com o Adriano, está aqui a Alessandra Fraga, que é empreendedora, que é consultora de imagem, e a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na estratégia e na gestão da imagem profissional. Sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento solidário empresarial, surgiu no momento que estamos vivendo, onde a crise viral impactou nossas vidas, os nossos negócios, e nos perguntamos o que vamos fazer. Então, Rogério, Ana Paula e eu criamos esse espaço, um movimento para todos, né? Nós trazemos diversos profissionais, diversas áreas, para eles darem dicas, conversarem, falar o que estão fazendo para todos nós sairmos melhor deste momento. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues. Está bem baixinho. Atuo na área de desenvolvimento de pessoas, treinamento. Ana, está bem ruim teu áudio. Está bem ruim, então peraí. Melhorou. Bora lá. Assim ficou melhor? Muito. Então pronto, vou fazer segurando o microfone. Adaptação à tecnologia. Vamos lá. Claro, sempre. A gente não pensa no problema, a gente pensa na solução. Na solução. E foi pensando assim que nós desenvolvemos essa iniciativa para que a gente possa levar conhecimento àquelas pessoas que não tinham como atuar neste momento de crise e de pandemia e que através das nossas conversas podem ter insights e melhorias. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, professor de pós-graduação, empreendedor, escritor e consultor. Hoje também sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e, junto com a Ana Paula e com a Alessandra, desenvolvemos o Movimento Solidário Empresarial. Adriano Abreu, muito obrigado por abrir sua agenda e poder conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Rogério, né? Uma pessoa que eu já tenho um contato há algum tempo, né? De reconhecida competência nas suas áreas de atuação. A Ana, que eu tive o prazer de ter numa turma de análise comportamental, e estou conhecendo hoje a Alessandra, né? Então, é um prazer estar com vocês, e principalmente com essa ideia de contribuir para um momento tão delicado que teve muita gente acreditando que era um momento passageiro e que fosse passar muito rápido, né? Então, esse processo adaptativo, ele mexeu com muita gente, né? E a gente percebe que esses movimentos, eu também, no início da pandemia, eu fiz um trabalho que eu, durante uns 60 dias, né, com lives diárias, né, sempre trazendo uma pessoa também para bater um papo a respeito sobre como que a gente poderia ajudar com conhecimento, né, para fortalecer a questão do conhecimento para as pessoas que estavam bastante perdidas, e ainda estão, né, pessoal? Hoje, ainda a gente encontra muita gente que não sabe direito por onde ir, como fazer, e esse tipo de trabalho que vocês estão promovendo contribui muito para
para esse despertar ou até ampliação de consciência das pessoas. Adriano, tu és uma pessoa que lida com pessoas, tu és um homem que lida com aquilo que existe de mais complexo no universo, que é o ser humano. Dentro desse período aí, esses 7 meses, essa nossa quarentena que virou duzentena, quais são os principais pontos, os principais impactos que tu percebeste nas pessoas e se quiseres trazer também um pouco dos negócios nesse momento? Olha só, Rogério, uma das coisas que mais me chamou a atenção ao longo desse período, né, principalmente ali no início, é que as pessoas tiveram que, de uma forma abrupta, né, de uma forma forçada, a lidar com elas mesmas. E isso, para mim, foi talvez a grande sacada da pandemia. Então, teve filho conhecendo o pai, teve pai conhecendo o filho, teve marido conhecendo a esposa e vice-versa, né? Tiveram casamentos que andaram muito melhores e teve outros que se desfizeram, né? Então, a convivência, né? Eu vejo que o digital ele ganhou muita força, mas assim, a convivência ela passou a ser algo que não dava mais para deixar de lado, ela precisaria acontecer. O nível de produtividade, no meu ponto de vista, foi ampliado. Né? As pessoas trabalham muito mais no online do que no presencial. Eu entendo que essa foi uma percepção de negócios, mas o ponto central, na minha opinião, foi, primeiro, né, as pessoas passaram a se dedicar um pouco mais ao processo do autoconhecimento. Algumas coisas foram antecipadas, alguns ciclos, porque a gente entende que o ciclo da vida ela tende a trazer no homem a crise dos 40, né? Na mulher, essa crise dos 40 começa um pouco mais cedo, até pelo nível de amadurecimento feminino é muito maior que nós, né? A imbecilidade masculina dura mais tempo, né? Que ela começa lá aos 18 anos, quando a gente quer arrumar um carro bom para pegar as menininhas, tal, não sei o quê, e aí isso daí vai permanecendo por um tempo ainda mais extenso. Né? E aí a mulher não, ela já tem uma questão de amadurecimento mais precoce até, né? Comparado ao homem. E aí o que eu percebi nessa pandemia foi esse processo de amadurecimento ser um pouco antecipado, né? Os homens que normalmente entram na crise de identidade ó, na faixa dos 38 aos 45 anos, anteciparam isso, né? E as mulheres também, que esse movimento no público feminino acontece mais ou menos aos 35 anos, né? Normalmente, onde ela começa a se dar conta que ela não está mais afim de fazer coisas que as escolhas não foram delas. Né? Então eu percebi que esse movimento foi algo muito forte, muito forte. Olhando para o ponto de vista pessoal, quando a gente vai para o ponto de vista de negócios, o que eu percebi foi que sim, o modelo mais tradicional de empresas, do comando e controle, né, do gestor fungando no cangote das pessoas, fazendo microgestão, aquele processo mais chato e que gera um nível de incômodo gigantesco nas empresas, nas equipes, isso não foi mais possível de ser feito no online. E o nível de produtividade ele foi exponencialmente ampliado. Né? Eu não sei vocês, mas eu trabalho muito mais online do que no presencial, porque não tem tempo de deslocamento, você não para tomar um cafezinho, né? Não tem, você tem que trabalhar por entrega, por projeto e fazer a coisa acontecer, que era um movimento que a próprio mercado, principalmente o mercado americano, ele vai ditando isso ao longo dos últimos 10, 15 anos, mas o mercado brasileiro sempre foi muito resistente pela quantidade de empresas familiares que nós temos. Né? Então eu vejo que essa mescla, né,
possibilitou, primeiro, uma maior ampliação da consciência pessoal e alguns paradigmas organizacionais também foram derrubados, né? Não foram nem quebrados, eles foram pisoteados, porque aquele gestor que achava que ele tinha que ficar fungando no cangote para o seu funcionário dar resultado, esse cara se perdeu. Eu vou, tá, mas não tenho mais ninguém para ficar enchendo o saco o dia inteiro, né? Então, a não ser que ele ficasse com o celular, enquanto o cara estava trabalhando, ele ficasse com o celular monitorando o trabalho do cara, né? Então, E tem gestores que estão fazendo isso. Isso é uma coisa que a gente tem visto, né? Tem alguns clientes nossos que, de alguma forma, querem estabelecer um controle que é parecido com aquele controle presencial. E tem empresas que estão fazendo. E é lógico que os resultados, muitas vezes, são muito distantes daquilo que essas pessoas gostariam que fosse, porque é outra dinâmica, é outra realidade, né? Deixa eu aproveitar e te perguntar, Adriano, tu enxerga esse momento como um momento de aceleração das transformações, seja nas pessoas, seja nas organizações, seja até mesmo no autoconhecimento? então, eu não tenho dúvida disso, né, Rogério? Porque, assim, eu vou te trazer um exemplo, né? É, a minha parte de profissional, né? Eu tenho 20 anos de história na área de recursos humanos, né? No desenvolvimento humano propriamente, eu estou há 7 anos nessa área, né? Já trabalho com ferramentas de gestão de pessoas, assim como o DISC também há 15 anos praticamente, né? Mas o que eu quero te trazer nesse contexto é que eu sempre tive logo que eu saí da indústria, né? Eu vim para o Rio Grande do Sul em 2012 para trabalhar na Grendene como gestor de atração e retenção de talentos, né? Eu sou natural de São Paulo e aí eu vim para cá justamente para fazer isso. E aí, quando eu saí da empresa em 2016, eu resolvi montar minha consultoria, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Tá em diversas empresas, dando aula, fazendo tudo isso, enfim, né? Eu resolvi fazer a consultoria andar. E ao mesmo tempo eu tinha um outro negócio, que era uma parceria com a Sociedade Gaúcha de Coaching, né? Onde eu me tornei instrutor, depois parceiro, e aí no final do ano passado, a gente começa a conversar sobre. A gente já tinha a marca do Instituto Internacional do Desenvolvimento Humano, né, o IHD, e a gente falou assim: bom, agora está na hora de ganhar um pouco mais espaço no mercado nacional. Mas o conservadorismo permanecia porque a gente tinha turmas no presencial acontecendo. Então, vamos. Sabe aquele lance do time que está ganhando não se mexe? E a Deixa gente assim mais estava um lá, tempo, vamos deixa levando. mais um tempo tal. A pandemia, ela destroçou isso. Porque eu estava no meio de uma formação presencial e o meu sócio também, e de repente essa formação no meio. Eu tinha mais 2 módulos para dar sequência, eu falei, e agora, cara? Ferrou, né? Beleza, vai passar um mês e meio, a gente volta. Mas aí eu pensei o seguinte: nas 2 primeiras semanas, a gente se reuniu e falou: ó, é o seguinte, nós precisamos tomar uma decisão aqui, porque se isso não acontecer, nós vamos morrer na praia, né? E aí a gente tomou uma decisão. Primeiro, eu peguei e chamei o pessoal do presencial e falei: galera, vamos para o online. Vamos fazer aula síncrona e vamos testar o modelo. E quando voltar ao presencial, a gente retoma, tá tudo certo, mas não vamos deixar a chama apagar. E para minha surpresa, o nível de rapport que a gente teve, né, o nível de sinergia com a turma foi tão grande que aí eu convoquei uma reunião com toda a equipe e falei: galera, é o seguinte, nós precisamos ir para o online, não tem jeito. E aí a gente foi para o online, nós levamos nesse processo 15 dias para mudar a estratégia. E aí, para nossa surpresa, a primeira turma que a gente fez tinha gente do Brasil inteiro. Né? Aí a gente veio, aí eu vou, opa, peraí, nós estamos no caminho, ajusta aqui, ajusta lá, tal, tal, tal. Bom, só para vocês terem uma ideia, a Ana fez parte da terceira turma, né, do analista comportamental DISC,
Nós estamos com a quarta turma. Nesse ano, nós fizemos 4 turmas, já está com a quarta turma confirmada. Nós estamos na terceira turma, a segunda turma do coaching online finalizando, e começa segunda-feira a terceira turma do online. Vai começar também amanhã a primeira turma do coaching executivo online, né? E nós fizemos uma formação de Agile Coach, né? Gente, assim, ó, o que eu vou dizer, lógico que a gente, dadas as devidas proporções, né, e o respeito a todos que estão sofrendo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se não fosse a pandemia, nem 10% disso teria acontecido. É verdade. É uma questão de se adaptar e agir rapidamente para transformar o ambiente em algo que seja favorável. Mas deixa eu convidar a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, para conversar contigo também. Gratidão, Rogério. Professor, muita gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu crescimento e desenvolvimento da sua organização, da sua empresa, para que a gente possa levar essa visão de crescimento, de oportunidade, de possibilidade que as pessoas buscam e muitas vezes não conseguem enxergar os caminhos. Agora tu trouxeste na tua fala que você está trabalhando mais porque não tem deslocamento, mas você tem esse perfil para desenvolver essa atividade de forma online. Como que tu faria uma instrução para aquelas pessoas que não se encontraram na atividade online, na atividade virtual, para que elas possam desenvolver habilidades e comportamentos que possam colaborar com elas, ser mais produtiva neste período? Porque essa pandemia não vai passar agora, né? Pelo que está sendo previsto, ela vai ainda dar uma continuidade e sim, tem oportunidades da gente desenvolver o nosso negócio a nível Brasil e a nível internacional também. Então, Ana, tem uma coisa importante dentro da tua fala aí, né, das pessoas que não se adaptaram. Eu tenho uma visão que ela está muito relacionada a, por exemplo, assim, o processo, até que o Rogério trouxe, transformacional, ele é algo que não dá para você voltar atrás. É a mesma coisa que hoje você fala assim, ó, vamos escrever um texto numa máquina de escrever, né? Aí depois você pega, o final dela você passa um fax. Não dá mais, entende? E esse processo não existe volta. Então, as pessoas que não se adaptaram são pessoas, talvez, os analfabetos digitais, eles vão precisar buscar essa adequação. Caso contrário, eles estarão fadados a viver de uma renda básica mundial, que é algo que não que não é utopia, ela já está sendo discutida pelos principais sponsors globais de tecnologia, como o Elon Musk da Tesla, os irmãos do Google lá, né, o Sergey e eu esqueci o nome do outro. A Singularity University porque a Singularity ela tá dentro o Google faz parte, né, é uma junção do Google e da NASA, né? Então eles trazem essa relação aí, eles estão discutindo isso. Lógico, ela está apoiando o processo de pesquisa em relação a isso, mas o Mark Zuckerberg também do Facebook faz parte desse conglomerado, né, onde eles estão discutindo uma renda para essa galera, porque não vai ter emprego para todo mundo, né? E principalmente aqueles que não querem entrar no processo de se adaptar a essa nova condição, essas pessoas fatalmente entrarão nesse contexto. É minha opinião. Adriano, queria também convidar a Alessandra Fraga, que é empreendedora, é consultora e é uma das dirigentes da BPW, a
Business Professional Woman em nível Brasil, Alessandra Fraga. Adriana, tudo bom? Gostaria de te agradecer estar aqui conosco hoje, né, compartilhando o teu conhecimento. Eu ouvindo o que tu estava falando, eu estava pensando aqui, né, na questão do indivíduo, né? Eu vou puxar para esse viés da questão do indivíduo, porque nós somos seres complexos, né? E mesmo as pessoas que conseguiram se adaptar, né, a esse mundo digital, claro, que todos nós temos resistências. Essa adaptação não é algo tão simples e tão fácil, até para nós que somos mais abertos, né? Essa mudança, ela vem muito rápido. Então, de forma abrupta, ela mudou a nossa vida e nos causou, né, dores, nos causou problemas, fez a gente pensar, refletir. E isso já eram tendências que vinham de muito tempo, mas eram tendências, nós sabíamos que isso ia acontecer. Eu brinco, nós estávamos em algumas bolhas onde a gente falava em sustentabilidade, a gente falava em tecnologia dominando, a gente falava tudo isso, mas a grande população não participava de todo esse conhecimento que estamos vivendo agora. Né? Então, indo para esse lado do teu conhecimento com a pessoa, com o indivíduo, né? Eu te pergunto assim, como é que tu vê o cenário futuro, né? Porque tudo na vida tem prós e contras. Eu também vejo muitas coisas positivas que a pandemia nos trouxe, mas ela também tem com consequências negativas. Como é que tu vê esse cenário daqui a médio e longo prazo, 1 ano, 2 anos, consequências positivas e consequências negativas desse cenário? Legal, Alessandra. Obrigado pela pergunta, né? Eu costumo dizer que a pandemia vai separar os meninos dos homens, sabe? Aquelas empresas, eu estou falando isso no contexto organizacional, mas aquelas empresas que não. Porque a gente já está vivendo a quarta revolução industrial, né? Ela tá presente no nosso dia a dia, e muitas vezes mais perto do que a gente imagina. Né? Então, o que acontece nesse processo todo, no meu ponto de vista, é que as consequências elas vão ser grandes em relação a, a, a percepção da necessidade da mão de obra, né? Eu percebo que as empresas elas vão enxugar mais, cada vez mais, né? Fazendo mais com menos, porque ela sabe que o nível de produtividade pode ser mais elevado. Ao mesmo tempo, eu percebo que a pandemia ela permitiu que as pessoas pudessem empreender. Muita gente fez isso de forma empírica e se deu bem, né? Teve muita gente que fez isso de forma empírica, pessoal. Né? Eu percebo aqui, eu moro hoje num condomínio, né, que tem 4 torres aqui na cidade de Caxias do Sul, e nessas 4 torres são 400 apartamentos, né, aqui. E aí, o que acontece? Daqui, os meus vizinhos, tinha muita gente que perdeu o emprego e tal, e colocou algumas habilidades que tinham a favor do seu sustento. Né? Por exemplo, tive vizinho que curtia cozinhar como hobby, que colocou isso para fazer parte do processo de sustento da sua casa. Né? O cara trabalhava numa empresa, a esposa trabalhava numa empresa, de repente eles se juntaram e começou a fazer tortas de maçã, outro começou a trabalhar com venda de tipo um sacoleiro, sabe? Comprar roupas assim, levar para mulherada, tal, bijuteria, joia. Cara, começou a ter coisa de tudo quanto é canto. E algumas pessoas começaram a olhar para isso como não mais uma fonte alternativa, e teve algumas que se transformaram na sua fonte principal, porque elas conseguiram associar uma coisa que para mim faz muito sentido, que é o prazer e o trabalho. Né? E essa junção é mágica, né? Porque
Eu falo para vocês que eu tenho trabalhado demais. A Ana chegou a acompanhar alguma coisa, mas eu dou aula de manhã, à tarde e à noite. Às vezes consultoria de manhã, à tarde eu estou fazendo alguma outra atividade de consultoria e à noite estou dando aula. Final de semana eu dou aula de sábado e domingo. Então, assim, esse processo ele impulsionou algumas coisas e de repente despertou alguns talentos. Então, para fechar aqui respondendo a tua pergunta, o impacto é realmente aquelas pessoas mais acomodadas não terão vez. Ou o Brasil entra, principalmente no nosso país, se a gente não entrar num nível de produtividade real, né? Porque o que a gente fazia até então é pífio. A gente precisa de 5 brasileiros para produzir o que um americano faz. Então, né? Ou a gente entra num nível de classe global, ou a gente vai sofrer consequências terríveis com isso. Né? Por isso que eu disse que, no meu ponto de vista, é o momento de separar meninos e homens. Né? Adriano, existe um outro ponto que é interessante a gente conversar, porque às vezes a gente vê as pessoas dizendo, não, vamos esperar as coisas voltarem ao normal. Que normal? Afinal de contas, o normal, a partir de agora, nós é que estamos construindo, nós é que estamos definindo quais são os futuros que nós queremos. Porque tu vais abrir mão de fazer capacitações online e vai só voltar a fazer totalmente presencial? Eu vou abrir mão de fazer mentorias e consultorias à distância ou dar palestras à distância? Claro que não. Então, o que é o normal? Na verdade, é algo que nós estamos construindo. Como é que tu percebe isso? Eu percebo que não existe mais esse normal, né? E vamos combinar que quem quer o normal é a maioria conservadora e estável, né? Que a gente tem num país que quer depender muito do Estado, né? Tá certo que o nosso Estado ele leva muito, sempre levou para esse contexto de dependência, né? Isso é algo que o brasileiro não conseguiu desenvolver, até porque nós temos, aí tem um contexto estrutural no processo da educação, que é como que eu vou fomentar isso desde do ensino fundamental, né? O empreendedorismo, a educação financeira, né? Tudo isso a gente não lideranças, nós não falamos disso na nossa estrutura básica educacional. Né? A gente vai ver isso depois que a gente tem pepino na mão, né? O cara que virou gestor porque teve uma boa entrega vai para um curso de gestão empresarial ou de gestão de pessoas, porque ele fica mais perdido que segue em tiroteio. Né? Então ele vai fazer porque, pô, agora eu virei líder, o que eu faço? Né? Então toda essa falta de preparação, ela, nesse contexto que a gente vive hoje, Rogério, eu acredito que ele causa um impacto muito grande. Mas não existe mais esse normal. O normal ele é buscado ainda por essa maioria, e aí é onde eu percebo que a zona de conforto que nós construímos nesse país, ela tem uma rotina, né? Ela faz parte de uma rotina que eu vou para a escola, eu estudo, eu me formo, depois eu começo a trabalhar, trabalho numa empresa de preferência que me permita trabalhar das 8 às 6, de segunda a sexta, né? Porque sábado tem futebol, quarta-feira à noite não pode estudar porque tem jogo. Né? Então tem futebol lógico, nós estamos passando por um processo de transformação, mas a nossa estrutura sempre foi, terminou, chegou do trabalho, toma banho, janta, vai assistir Jornal Nacional e novela, e depois vai dormir, né? E durante a janta, se bobear, dá uma falada de mal da vida do outro, porque é normal, né? Ninguém vive sem. Então, assim, essa é a nossa programação. Domingo na casa dos pais do marido ou da esposa, aquela confusão, briga em família, tal, tudo proporcionado por uma mídia que provoca isso no dia a dia, né? Porque aí a gente vai vivendo uma vida sem perspectiva, né? Uma vida seguindo o efeito manada. Então, no meu ponto de vista, romper com tudo isso foi o maior ganho que a gente teve.
Muito bom. Adriano, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa e eu gostaria de convidar a Alessandra Fraga e a Ana Paula para deixarem uma mensagem final para ti e depois, na volta, te pedir para tu conversar e plantar uma última semente aí para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui através do Facebook, do YouTube e dos podcasts no Anchor e no Spotify. Então, Alessandra Fraga. Adriana, eu gostaria de te agradecer, achei fantástico agora a tua fala, eu concordo contigo, eu acho que essa quebra desse ciclo, né, vicioso que nós vivíamos, né, como tu falaste, aquele padrão tradicional, eu acho que isso vai ter um ganho muito positivo para nós no futuro. Eu acho que a gente está no momento de alinhamento de rota, como eu digo, a gente está alinhando só a rota para seguir em frente, né? Só que foi quebrado vários paradigmas, né? Como tu falaste, essa questão de ter um trabalho estruturado, ou a pessoa não poderia empreender por um objetivo, por um projeto, por um propósito, deveria ter todas aquelas condições, acabou, né? Eu tenho um conhecido meu que tem faculdade, mestrado, pós-graduação, tem tudo, doutorado, e está vendendo Havaiana na rua, né? Porque ele foi demitido, ele precisava sustentar uma família. Hoje, isso é ok, fantástico. Ele mostra que é uma pessoa, como tu falaste, ele é um homem, ele não é um menino, né? Ele seguiu em frente. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, seguir em frente, independente da situação. Obrigada. Ana Paula Rodrigues Bondo, Instituto Florescer. Estão me ouvindo bem? Uhum. Gratidão, professor, por todas as suas palavras, as suas colocações, a sua motivação. E sim, eu fiz parte de uma das turmas online do DISC comportamental, que não deixou a dever nada, porque o professor soube lidar muito bem, conseguia engajar as pessoas. Pelo contrário, tive a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil que, se talvez eu tivesse feito presencial apenas em Porto Alegre, não teria conhecido pessoas as quais a gente já está fazendo projetos juntos, porque a gente aproveitou o network e foi maravilhoso. Eu só tenho muito a agradecer. Achei surpreendente e espetacular a forma que o professor conduziu todo o curso e desde o início, com todo o tratamento, desde o atendimento até a finalização do curso e o pós também, foram maravilhosos. Por isso a gente chamou o professor para trazer um pouco desse conhecimento para a gente. Poxa, o que o professor faz? Como que é feito? Como que a gente pode levar isso para as outras pessoas, para que muitas pessoas possam absorver essa qualidade e a metodologia que eles utilizam. Gratidão, professor. Adriano Abreu, Head Trainer, Experiential Learning, Master Coach, Expert em Liderança, palestrante, educador, escritor, empreendedor, mestre em administração, vice-presidente do International Institute of Human Development, que dá para a gente resumir dizendo o seguinte: uma pessoa que gosta de lidar com gente e que ajuda gente. Adriano, que mensagem tu deixaria para as pessoas, para a gente que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento? Legal, Rogério. Bom, primeiro agradecer a vocês, né, por todo esse carinho, esse bate-papo, foi super gostoso. Eu nem percebi passar tanto tempo, né? Então, primeiro é uma honra estar aqui conversando com vocês. E a mensagem, uma vez aconteceu de um grupo de alunos meus, né? Até foi na graduação, estava dando aula sobre gestão de pessoas, e eles fizeram um vídeo para mim de agradecimento durante a aula, de um projeto que eles fizeram, e no final eles capturaram uma frase que eu falei, né? E aquilo marcou muito para mim, né? E a frase era o seguinte: eu falei exatamente isso. Eu não me permito fazer algo que não me divirta, né? E, e é isso.
eu acredito que a mensagem é essa. As pessoas precisam, porque a origem da palavra trabalho, ela advém de um instrumento de tortura, né? Então, por que não a gente trazer, ao invés do trabalho, o prazer? Né? O prazer desperta talento. O prazer, ele é algo que faz com que a gente tenha motivação, né, de verdade, né, aquela automotivação, não motivação tapinha nas costas, não é isso. É a automotivação para levantar todo dia da cama com aquela vontade de realizar, né? E não sofrer da síndrome do fantástico, né? Que toca a musiquinha do domingo à noite, o pessoal começa a descabelar que segunda-feira tem que trabalhar. Então, assim, a minha mensagem é não se permita fazer algo que não te divirta, né? Comece a despertar teu talento, que quando você conseguir juntar essas duas coisas, o teu talento com diversão, provavelmente você vai ser remunerado para fazer algo que, que ninguém faria tão bem quanto você. É isso. Muito bem. Muito obrigado, Adriano. Então, estamos chegando ao final de mais esse bate-papo e estamos chegando próximo das 100 entrevistas aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial, com pessoas de todos os continentes e quase todos os estados do Brasil. Muito obrigado, Alessandra, Ana Paula, obrigado, Adriano, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.